Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Camila do Vestibular Cidadão e hoje nós teremos mais uma aula da frente de genética, essa é a aula 3 e hoje nós vamos falar de alelos múltiplos e grupos sanguíneos. Bom, quando nós estudamos lá a primeira lei de Mendel, nós vimos que havia uma questão de dominância e recessividade, né? Então, havia ali o trabalho, a manifestação de dois alelos. Então, a gente tinha lá o azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E a gente vai entender que hoje, o conteúdo de hoje, a gente vai ver que existem mais de duas formas alélicas, né? Mais de dois alelos para uma mesma característica. Então, um conceito, olha lá. Ao estudar as características das ervilhas analisadas por Mendel, observamos a presença de apenas dois alelos para uma determinada característica. Então, lembra lá que a gente viu, no caso da espécie humana, do ser humano, a gente viu lá a presença de sardas. É um exemplo de uma característica que apenas dois alelos determinam essa característica, né? Então, é uma característica dominante. Então, quem é azão-azão ou azão-azinho tem sardas, né? E, apesar de muitos caracteres presentes na natureza apresentarem apenas dois alelos, que foi o que a gente viu lá na primeira lei, comumente genes apresentam mais de duas formas alélicas, e aí a gente chama essa condição de polialelia ou alelos múltiplos. E o primeiro exemplo, a primeira característica que eu quero trazer para vocês de alelos múltiplos é essa característica da cor da pelagem em coelhos. Então, galera, nós temos aqui, ó, 4 exemplos, né, dessa coloração. Então, tem aqui o fenótipo, né, lembra lá que a gente viu o conceito de fenótipo e genótipo? Então, essa manifestação externa, essa manifestação da cor do pelo, a gente chama de fenótipo, e a gente tem 4 opções. Agouti ou selvagem, né, que é uma coloração mais escura, chinchila, que é mais para o tom do cinza, himalaio e o albino. Então, essas condições, essas características se referem ao fenótipo, e cada fenótipo desse, pessoal, a gente tem os genótipos correspondentes. Então, olha só, para o coelho ser classificado, para ele ter essa manifestação, né, de coloração selvagem ou agouti, nós temos 4 possibilidades genotípicas. Então, ele pode ser, genotipicamente falando, Czão-Czão, Czão-Czinho CH, Czão-Czinho H, e ainda ele tem a opção de ser, geneticamente falando, Czão-Czinho. Então, olha só, nós temos 4 possibilidades, 4 duplas aqui de alelos que vão gerar uma mesma condição. O chinchila, nós temos 3 possibilidades, olha só, ele vai ser Czinho CH, Czinho CH, ou seja, geneticamente falando aqui, ele é homozigoto para essa condição de chinchila, ou ele pode ser heterozigoto himalaio, né, que a gente vai ver que esse Hzinho aqui se refere ao Himalaia ou himalaio, e pode também ter essa possibilidade de ser Czinho, CH, Czinho. Então, olha só, ele tem 3 possibilidades genotípicas para gerar uma possibilidade fenotípica. O Himalaia vai ter, então, 2 possibilidades, ou ele vai ser Czinho H, Czinho H, ou Czinho H, Czinho, e o albino é o único que vai ter apenas uma possibilidade genotípica. Então, para o coelho ser albino, ele tem que ser Czinho, Czinho. Então, por isso que a gente fala de alelos múltiplos. A gente tem múltiplas possibilidades genotípicas aqui, tá? Para manifestar uma determinada característica. Então, olha só. Trouxe aqui 2 exemplos de como que é feito, pode ser feito os cruzamentos, e esses cruzamentos vão gerar, então, essa descendência. Isso aqui pode ser cobrado de vocês, pessoal, nos vestibulares, no Enem, perguntando aí a probabilidade de nascer determinado indivíduo, né, de um determinado cruzamento. Então, o exercício ele pode dar o cruzamento e te perguntar qual a chance de nascer coelho com o fenótipo albino, por exemplo.
tá? Então, vamos ver como que isso pode ser trabalhado. Aqui no quadro de Pinet, a gente tem uma representação, ó. Esse aqui é um indivíduo chinchila e esse aqui é um indivíduo selvagem. Professora, como que eu sei? Eu preciso decorar isso? Galera, normalmente as questões não cobram essa memorização, né? De forma taxativa. Eles vão cobrar mais a interpretação, mas você tem que ter uma noção de quem é dominante, quem é recessivo, né? Então, é importante você ter uma noção mínima aí das condições genotípicas, né? E fenotípicas, claro, para entender o que a questão vai te pedir. Então, ele colocou aqui, ó, desse cruzamento, quais são os descendentes? Então, desse chinchila com esse selvagem, com esses genótipos, vai gerar o quê? Então, ele colocou aqui, ó, o genótipo de um indivíduo, né, da geração parental. Então, esse aqui é o selvagem e o genótipo aqui do outro indivíduo da geração parental. Então, aqui é só fazer o cruzamento. Czão com Czinho CH, fica então Czão, Czinho CH. Czão com Czinho, Czão, Czinho. E aqui, Czinho H com Czinho CH. Então, a gente vai colocar Czinho CH, Czinho H. E aqui também vai ficar Czinho H, Czinho. Professora, como que eu faço isso? Você une os alelos. E aí, ó, é bom colocar nessa ordem de dominância, tá, galera? Só voltando aqui no slide anterior, essa aqui é a ordem de dominância. Então, a gente tem essa condição que vai ser dominante sobre essa, que vai ser dominante sobre o Himalaia e dominante sobre o albino. Por quê? Olha só, o selvagem você tem muito mais opções de genótipo. Chinchila tem também 3, nesse caso 3 opções. Himalaia, 2 opções. Então, a gente observa que há uma relação de dominância, né? Do selvagem pro albino aqui. Então, voltando lá, aqui deu essa proporção. Como é que ficou, então? Desse cruzamento, a questão pode te perguntar, quantos por cento como vai ser a descendência, qual a porcentagem de descendência selvagem? Então, nesse caso, nós tivemos aqui uma proporção de 50%. De Himalaia, 25%, chinchila, 25%, tá? Aqui, uma outra representação, outro cruzamento de um indivíduo chinchila, homozigoto, e um indivíduo albino. Então, eles vão gerar os gametas, olha só. Esse coelho aqui, chinchila, vai gerar 100% de gameta Czinho CH. E o albino também vai gerar 100% de gameta Czinho. Fazendo o cruzamento da geração F1, 100% vai ter esse genótipo aqui, galera, ó, Czinho CH, Czinho. Ou seja, vai ser um indivíduo de fenótipo chinchila e de genótipo Czinho CH, Czinho. Ok? Trouxe uma questão aqui pra gente já trabalhar, né, esses conceitos. Olha só. Qual é a prole de um coelho selvagem heterozigoto para Himalaia com uma fêmea chinchila heterozigota para albina? Professora, eu não entendi nada. Galera, é importante que nesses exercícios vocês façam a interpretação já anotando o que está sendo dado de informação para você. Então, quando ele diz coelho selvagem heterozigoto, opa, professora, essa tabelinha aqui é uma colinha, né? Claro que isso não vai ter para você, normalmente não tem, né? Essa informação para vocês. É completa, assim, né? Com todos os dados. E aí ele fala selvagem heterozigoto. Opa, quem que é selvagem? Ou agute, né? Quais as opções? Então, ele fala heterozigoto para Himalaia. Então, heterozigoto, esse aqui é o heterozigoto. Só que, nesse caso, é heterozigoto para chinchila. Quem que é o heterozigoto para Himalaia, né? Então, é Czão, Czinho, H. Ok? Então, você já coloca aqui, ó. Czão, Czinho, H. Vai cruzar com quem? Para Himalaia, com uma fêmea chinchila heterozigota para albina. Chinchila, né? Olha as opções que a gente tem para chinchila. Só que ele diz que é heterozigota para albina. Então, Czinho, CH, Czinho. Você já coloca aqui no cruzamento. Descobriu o genótipo da geração parental? Perdão. Você vai fazer o quê? Faz, então, o cruzamento, né? Pode ser o cruzamento lá no quadro de Pinet, como eu mostrei no slide anterior, ou pode ser esse cruzamento que a gente fala de chuveirinho, né? Entre aspas. Então, faz o cruzamento. Czão com Czinho, Czão, Czinho, CH. Czão com Czinho, Czão, Czinho. Aqui, Czinho H com Czinho CH. Fica Czinho CH, Czinho H.
e aqui Czinho H cruzando com Czinho, fica Czinho H, Czinho. É só você fazer o cruzamento, a junção desses alelos, certo? E aí você vai ter a resposta. Dessa resposta você faz a interpretação. Então, qual é o resultado aqui fenotípico que gerou desse cruzamento? Então, esse indivíduo aqui, ele é o quê? Qual fenótipo? Selvagem. Esse outro indivíduo, selvagem. Esse outro indivíduo, chinchila. E esse outro indivíduo, himalaio. Então, essa aqui é a resposta dessa proporção. 50% selvagem, 25% chinchila e 25% himalaio. Né? Então, nesse caso, é a alternativa letra C. Ok? Outra representação, outra possibilidade, né, que eles podem colocar para vocês é em forma de heredograma. Então, esses genótipos aqui eu coloquei, mas normalmente não vem essa informação para vocês. Então, vem no enunciado, né, uma informação de alguma característica, você tem que decifrar isso. Então, o que você tem certeza? Quando você tem um heredograma assim, galera, você tem que ir marcando o que você tem certeza. Então, o que a gente tem certeza aqui, quem é albino, coelho albino, vai ser homozigoto recessivo. Então, Czinho, Czinho. Aí a gente tem outra certeza. Quem é selvagem, coelho, que tem esse fenótipo selvagem, vai ter no seu genótipo pelo menos um Czão. Então, você coloca lá, Czão tracinho, né, porque aqui existem outras possibilidades. Aqui também Czão, Czinho. E o chinchila, a gente também tem a certeza que para ser chinchila, tem que ter pelo menos um alelo Czinho, CH no seu genótipo. Então, a gente colocou aqui. Professora, e aí? O que mais que eu posso fazer? Eu coloquei aqui algumas questões e algumas observações importantes. Primeiro, você vai observar e anotar a condição mínima para cada fenótipo. Foi o que a gente fez. Depois, escreva os genótipos que você tem certeza. Tem mais algum outro genótipo que a gente pode ter certeza? Né? Dá uma olhadinha para a gente entender. E por último, aqui eu trouxe uma pergunta. Qual é o único indivíduo do heredograma que não é possível saber o genótipo exato? Galera, a gente sabe que sempre que a gente tem esse conjunto, né, esse genótipo, que a gente sabe que um alelo veio de origem paterna e outro de origem materna. Então, esse albino aqui, para ele ser gerado, com certeza veio um alelo Czinho do indivíduo masculino e com certeza veio um alelo Czinho do indivíduo feminino. Então, pronto, eu não coloquei aqui para vocês, que era para a gente pensar e refletir a respeito, mas aqui daria para a gente completar. Né? Esse selvagem, o genótipo seria, então, Czão, Czinho, e esse chinchila, indivíduo aqui, chinchila, seria o indivíduo Czinho, CH e Czinho, ok? E o outro que dá pra gente ter certeza é esse chinchila, que ele tem um alelo Czinho, CH, que com certeza veio do indivíduo aqui feminino, e o outro alelo, já que ele não é um indivíduo, não é fenótipo selvagem, o outro alelo aqui que caberia seria o Czinho, que veio de origem paterna. E o único indivíduo que não dá para ter certeza é esse aqui selvagem, né? Porque ele pode ser ou Czão, Czinho, né? Ou Czão, Czinho, CH. Porque esse Czão, ele veio de quem? Do pai. E a mãe aqui poderia fornecer duas opções, ou Czinho, CH ou Czinho. Então, aqui ele teria duas possibilidades. Tá, galera? A princípio, pode parecer um pouco complexo, né, um pouco difícil de entender isso, mas é treino. Então, você tem que pegar o heredograma, colocar o que você já tem certeza e ir fazendo a interpretação de acordo com a geração parental e a geração F1, certo? Bom, falando ainda de alelos múltiplos, nós temos um outro exemplo importante, que é a herança dos grupos sanguíneos, tá, galera? Então, eu trouxe esse gráfico para a gente entender como que é a distribuição dos tipos sanguíneos aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem 39% da população que apresenta sangue do tipo O positivo e 31% da população que apresenta o sangue do tipo A positivo, tá? O que aparece em menor proporção aqui, que é mais raro, né, aqui no nosso país, é o tipo AB negativo. E como que se dá, né, essa característica? Porque o tipo sanguíneo, ele é uma expressão fenotípica, tá, galera? Professora, mas não tem que estar do lado de fora, não tem que ser externo? Não. O fenótipo é uma manifestação do genótipo. Então,
cada tipo sanguíneo que nós temos, né, na população se refere a um genótipo, certo? Nós vamos entender como que isso funciona. Trouxe esse quadro, né, para vocês, para a gente analisar. Então, olha só, a gente tem o tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. E o que diferencia, galera, esses tipos sanguíneos? O que vai diferenciar é a presença ou ausência de proteínas nas hemácias, tá? Então, a gente tem a hemácia. Quem é do tipo A vai ter a glicoproteína, né, que é um tipo de proteína do tipo A. Quem tem sangue tipo B vai ter a proteína ou glicoproteína tipo B. Quem tem do sangue tipo AB terá as duas proteínas do tipo A e proteínas do tipo B. E quem é do sangue tipo O, fenótipo tipo O, não vai ter nenhuma proteína nas membranas aqui dessas hemácias, tá? Então, essas proteínas nós damos o nome de aglutinogênio, tá? Então, são os aglutinogênios que ficam ali nas membranas das hemácias. E a aglutinina, galera, vai ficar no plasma. O que é essa aglutinina? São os anticorpos que cada um de nós temos de acordo com o tipo sanguíneo. Aqui tem um erro nessa tabela, né, nesse quadro, que eu coloquei a setinha para indicar. Esses anticorpos aqui teria que estar aqui embaixo e os antígenos aqui em cima. Eu gostei dessa imagem, por isso eu deixei, mas só sinalizando essa troca aqui, tá? Porque o aglutinogênio se referem aos antígenos nas hemácias e as aglutininas se referem aos anticorpos, tá? Então, como é que funciona essa aglutinina, que são os anticorpos? Quem é do sangue tipo A vai ter, então, aglutinina anti-B, ou seja, não vai poder receber sangue do tipo B, porque no plasma dessa pessoa tem essa aglutinina anti-B. Quem é do tipo B vai ter aglutinina anti-A. Quem é do tipo AB não tem nenhuma aglutinina, né? Por isso que a gente vai entender daqui a pouquinho, que o AB é um receptor universal, porque ele não tem nada que vá combater nenhum outro tipo sanguíneo. E quem é do tipo O? Tipo O já vai ter, então, as duas aglutininas, anti-A e anti-B, tá? Mais à frente eu vou explicar mais detalhado, mas por enquanto a gente precisa ter essa noção e esse entendimento, né? Que essa presença e ausência de proteínas aqui nas hemácias vai gerar os diferentes fenótipos sanguíneos, ok? Aqui é uma outra tabela, né? Já com os dados corretos, olha só. Hemácia, aqui a gente tem os antígenos, que são os aglutinogênios, né? Então, cada tipo sanguíneo tem os seus próprios antígenos. E os anticorpos que ficam lá no plasma, que a gente chama de aglutininas. Então, isso aqui, pessoal, é o que vai determinar quem pode doar sangue para quem, ok? Então, como é que funciona isso? Olha só, mais uma representação. Sangue do tipo A vai ter o aglutinogênio do tipo A e a aglutinina do tipo anti-B. Então, quem é sangue tipo A não pode receber sangue do tipo B e nem sangue do tipo AB. Por quê? Quem é o sangue do tipo AB vai ter o aglutinogênio A e o aglutinogênio B, né? Então, esse sangue A, galera, ele não reconhece as outras proteínas. No caso, a outra proteína do tipo B. Então, por que sangue do tipo A não pode receber sangue do tipo B e nem sangue do tipo AB? Porque essa proteína B não é reconhecida no organismo dessa pessoa do sangue tipo A. Vamos olhar aqui o outro exemplo. Sangue B vai ter aglutinogênio do tipo B e aglutinina anti-A. Então, quem é do sangue tipo B pode receber sangue de quem? Pode receber sangue dele mesmo, né, de outro tipo B, ou apenas aqui do O. Não pode receber do A nem do B. Por quê? A pessoa que tem o sangue B não reconhece a proteína do tipo A. Por isso que dá problema, né, galera? A pessoa que tem essa incompatibilidade, recebe sangue indevido, gera uma aglutinação, ou seja, as hemácias não se reconhecem ali e aí dá problema, certo? Sangue do tipo O não vai ter aglutinogênio, né, na membrana das suas hemácias, porém vai ter as aglutininas anti-A e anti-B. Então, por que o O é doador universal? Porque ele não tem nenhuma proteína estranha, né, entre aspas aqui, quando ele entra em contato com os outros tipos sanguíneos, tá? Então, a galera reconhece, digamos assim, essa hemácia sem nenhum problema, ok? E a B
é receptor universal, principalmente o AB positivo, né? Porque ele já reconhece qualquer proteína que chegar ali naquela corrente sanguínea, não vai ter problema, tá? Então é esse reconhecimento de quem tem, quem não tem, ok? Quem tem a proteína de tipo A ou tipo B, e aí esse reconhecimento se dá de acordo com cada tipo sanguíneo. E o fator RH? O fator RH é determinado, galera, a partir da presença de antígenos nos eritrócitos. Eritrócitos é a mesma coisa que glóbulos vermelhos ou hemácias, tá? Então, o fator RH, o sangue positivo ou negativo, também se dá em decorrência da presença desse antígeno, que é também uma proteína. Então, se existe o fator RH, a pessoa vai ter o sangue positivo, se não existe, a pessoa vai ter o sangue negativo, tá? Aí eu coloquei aqui uma informação que o RH positivo é encontrado em 85% das pessoas, né, no caso falando de Brasil, e o fator negativo é encontrado em 15% das pessoas, certo? E quais são os genótipos correspondentes a esses fenótipos, que é a tipagem sanguínea? Então, a gente está falando de alelos múltiplos, ou seja, existem múltiplas possibilidades para cada genótipo, tá? Grupo A. Tipo A vai ter, então, 2 genótipos possíveis. Ou vai ser isão A, isão A, homozigoto, né? Ou isão A, izinho. Grupo B vai ter essas duas possibilidades de genótipos. Isão B, ou isão B, izinho. O grupo AB e o grupo O vão ter apenas uma possibilidade. Então, quem é do tipo AB vai ser obrigatoriamente o genótipo isão A, isão B, né? Então, esses 2 alelos, eles se manifestam ao mesmo tempo, é o que a gente chama de codominância. E o grupo O é uma característica recessiva. Então, quem é do tipo O vai ter o genótipo izinho, izinho, tá? Então, por que a gente fala que esse sistema ABO ele é caracterizado, né, ele é definido por alelos múltiplos? Olha só, os grupos do sistema ABO são determinados por uma série de 3 alelos. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades, né, para formar essa tipagem sanguínea. Então, existe uma relação aqui de codominância entre A e B, e o alelo isão A e o alelo isão B, ele é dominante em relação ao alelo izinho, ok? Então, só para a gente ilustrar, né, em relação a esses fenótipos, grupos sanguíneos, olha lá. A gente está falando, galera, da disposição desses alelos lá nos cromossomos. Então, cada risquinho desse aqui é uma representação cromossômica. E quem é do tipo sanguíneo A vai ter essas 2 possibilidades aqui, ó. Então, vai ter um alelo isão A em um cromossomo, que vem do pai, por exemplo, e o outro cromossomo que vem da mãe. Então, quando une lá na fecundação, isso vai determinar qual tipo sanguíneo. Então, vai depender aí das características paternas e maternas, ok? Então, aqui também, ó, para ser do tipo B, isão B ou isão B, izinho. Para ser do tipo AB, a gente só tem essa possibilidade. Então, um alelo azão vem do pai, outro alelo isão B vem da mãe. E do tipo O também da mesma forma. Sempre um alelozinho vem do pai e outro alelozinho da mãe, ok? Bom, falando então do fator RH, é uma proteína encontrada nas hemácias que pode agir como antígeno se for inserido em indivíduos que não possuem. O que está falando aqui, galera? Está falando da questão da doação de sangue. Sempre o fator RH negativo vai poder doar para o positivo, mas o positivo, qualquer tipo sanguíneo positivo, não pode doar para o negativo, seguindo o mesmo princípio que eu já havia dito para vocês dos tipos sanguíneos. Por quê? O fator RH positivo é a presença de uma proteína que determina esse fator. Então, quem é RH negativo não reconhece, a pessoa não tem lá na sua circulação sanguínea essa proteína RH positiva. Então, quando entra em contato, se ocorrer essa doação de sangue aqui, esse fator RH negativo vai gerar uma reação em cadeia que pode gerar problemas para o indivíduo, tá? Então, quem é RH negativo pode doar para o positivo, porque RH negativo, ele não tem nada de estranho, né, ali para combater. Então, ele pode doar para o RH positivo. Agora, o positivo não pode doar para o negativo, porque já seria ali uma proteína que esse indivíduo não tem no seu organismo e não reconhece. E aí a gente tem os genótipos e fenótipos. Então, o fenótipo RH positivo tem 2 possibilidades, porque é dominante. Então, vai ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E o RH negativo tem apenas uma possibilidade de genótipo, porque é recessivo.
tá? Então vai ser Rzinho, Rzinho. Então todo mundo que tem a tipagem sanguínea, fator RH negativo, o genótipo correspondente é o Rzinho, Rzinho, ok? Então eu trouxe essa imagem mais uma vez para a gente analisar novamente, e aqui uma tabelinha, né, em relação à tipagem sanguínea. Então quem pode doar para quem? Então olha só, o AB, como eu já disse para vocês, ele é receptor universal. Por quê? Voltando aqui na imagem, gente, o sangue do tipo AB tem aglutinogênio tanto do tipo A quanto do tipo B. E acrescentando o fator RH, quem é o receptor universal aqui é o AB positivo, tá? Porque o AB negativo, ele pode receber de todo mundo que é negativo. Agora, o AB positivo pode receber de todo mundo, sendo positivo ou negativo. Da mesma forma, a gente tem o O, especificamente o O negativo, como doador universal, tá? Por que o O negativo? Olha só, o O negativo ele não tem aglutinogênio nem para o sistema BO e nem para o sistema fator RH. Então, ele não tem nenhuma proteína estranha, né? Para as outras hemácias. Então, o O pode doar para ele mesmo, aqui na setinha mostrando, ou para qualquer outro tipo sanguíneo. Tipo A pode doar para ele mesmo ou para o tipo AB. Tipo B pode doar para ele mesmo ou também para o tipo AB. E o AB, ele pode doar apenas para o AB, tá? Mas ele recebe de todo mundo, ok? Então, é essa questão de quem tem a proteína de quem. Então, o AB, ele recebe de todo mundo mais uma vez, por quê? Porque ele tem a proteína A, tem a proteína B, e o AB positivo tem ainda a proteína do fator RH, certo? Aqui mais uma vez, outra ilustração, olha só. AB receptor, AB positivo é receptor universal, e o O negativo é doador universal. O O positivo, ele pode doar para quem? Para todo mundo que for positivo. Então, ele pode doar para A positivo, AB positivo e AB positivo, tá? Então, cuidado com essa diferença. O O negativo, ele é doador universal e o O positivo tem essa restrição. O O positivo, ele não pode doar para quem for do tipo negativo. Aqui mais uma ilustração em relação ao fator RH. Olha só. Quem tem o fenótipo RH positivo tem o que? Essa proteína que está representado, né, em roxinho, essa proteína que indica o fator positivo, e que tem o fenótipo RH negativo não tem, tá? Não tem essa proteína. Então, quando essa hemácia aqui, se ela entrar em contato com essa daqui, a pessoa aqui que tem o RH negativo vai gerar uma série de reações para tentar se defender, porque é como se essa proteína, galera, fosse um corpo estranho, por isso que o organismo reage. Quais são os genótipos? Então, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho para o positivo e Rzinho, Rzinho para o negativo. E para finalizar essa parte de teoria, para a gente resolver exercícios, eu trouxe aqui uma informação sobre a eritroblastose fetal. O que é a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, galera? É uma condição ocasionada por uma diferença aí dos tipos sanguíneos entre a mãe e o filho, né? Então, é uma incompatibilidade que vai ser gerada mediante algumas condições. Quais são essas condições? Primeiro, a mãe tem que ser fator RH negativo e gerar um filho fator RH positivo. Professor, é possível isso? É possível? Sim. Se o pai for fator RH positivo, a mãe pode gerar um filho também de fator RH positivo. Então, como é que vai acontecer isso? As hemácias do RH positivo do feto passam para a mãe. Então, na primeira gestação, a mãe ela vai ter uma sensibilização. Lembra que eu falei que o fator RH, a proteína, né, que indica, que gera esse fator RH, se ela entrar em contato com o organismo que é fator RH negativo, esse organismo vai reagir. Então, na primeira gestação, a mãe tem essa sensibilização. Ela fala, opa, não reconheço essa proteína. Da onde que vem? Então, o organismo ele fica sensibilizado. Então, olha só, a mulher fica sensibilizada, ela vai gerar anticorpos anti-RH. Porventura, se ela tiver uma segunda gestação, também com o filho fator RH positivo, esses anticorpos vão começar a atacar as hemácias do feto. Então, olha só, anticorpos anti-RH passam da mãe para o feto e podem destruir as hemácias fetais. E é claro, gente, que isso vai gerar uma série de consequências para o bebê, né? Se ele chegar a nascer
pode nascer com anemia severa e, em muitos casos, pode gerar o aborto, né? Porque é uma condição que afeta todo o desenvolvimento fetal. Professor, e aí, como que acontece? Isso pode ser facilmente evitado, galera, hoje, né, pela administração de um soro. Então, o médico ele identifica que a mãe é RH negativa, ele administra um soro próximo ao parto, ou então logo após o parto, né, do primeiro filho, a mãe vai tomar e vai ter esse soro, e aí o corpo da mãe não vai gerar essa resposta de produção de anticorpos. E aí ela pode ter uma segunda gestação sem nenhum problema. Se ela tiver uma outra gestação, ela também vai ter que tomar o soro. A cada gestação, ela toma esse soro e aí não traz nenhum problema para o bebê, ok? Então, vou finalizar com vocês com esse exercício. É um exercício mais complexo, né? Assim, exige uma interpretação, mas é um exercício importante porque a gente tem que analisar o heredograma, tem que analisar o que o exercício está pedindo, tá? Então, vamos entender. O heredograma abaixo se refere à genealogia de uma família. As letras e sinais dentro de cada símbolo representam um tipo sanguíneo de acordo com o sistema ABO e o sistema RH. Analise as proporções e assinale V para verdadeiro ou F para falso. Esse que está em amarelo, galera, foi eu que coloquei. Então, o exercício ele trouxe o heredograma sem essas representações em amarelo. Professora, o que eu faço primeiro? Lembra lá que eu já disse para vocês. Vamos colocar, galera, o que você já tem certeza, né? Você analisa o genótipo, analisa o fenótipo e coloca o que você tem certeza. Nesse caso, o exercício trouxe algumas características fenotípicas. Então, ele trouxe lá cada indivíduo aqui com o tipo sanguíneo. Então, você coloca o que você já sabe. Então, o que a gente tem certeza? Todo mundo que é negativo vai ser obrigatoriamente qual genótipo? Rzinho, Rzinho. Então, eu coloquei aqui, ó. Nesse primeiro indivíduo, Rzinho, Rzinho. Nesse outro indivíduo, Rzinho, Rzinho. E nesse outro indivíduo de sangue negativo, também Rzinho, Rzinho. Beleza, vamos lá. Qual outra certeza que a gente pode ter? Todo mundo que for do sangue do tipo O e todo mundo que for do sangue tipo AB. Por quê? Porque só existe uma possibilidade genotípica. Lembra que nós vimos isso? Então, todo mundo que é do tipo O vai ser obrigatoriamente Izinho, Izinho. Todo mundo que é do tipo AB vai ser obrigatoriamente Isão A, Isão B. E todo mundo que tem o tipo sanguíneo positivo vai ter obrigatoriamente pelo menos um Rzão. Tá? Então, eu coloquei aqui nesses outros indivíduos. Aqui não mostrou ainda, né, que era positivo, mas todo mundo que tiver o fator positivo tem que ter pelo menos um Rzão. Então, eu coloquei. Mas, e esse Rzinho, de onde saiu? Bom, eu continuei analisando. Depois que você coloca o que você tem certeza, você vai analisar a geração parental e a geração F1. Professora, como é que você sabe que esse indivíduo é Rzão, Rzinho? Vamos olhar nos pais. Esse pai aqui, essa mãe, nesse caso, ela é fator RH negativo. Então, com certeza, ela forneceu um Rzinho para sua filha aqui. Então, como ela é positiva, né, esse indivíduo é RH positivo, com certeza ela vai ter um Rzão, então já estava aqui, e com certeza nesse caso ela vai ter um Rzinho. Da onde que veio esse Rzinho? Obrigatoriamente da mãe, tá? O pai, então se ela é fator positivo, porque o exercício te deu, o pai com certeza tem um Rzão. Então olha só o genótipo que eu coloquei para esse pai. Isão A tracinho. Por que Isão A tracinho? Que olha só a filha, ela é tipo AB. E a gente sabe que a mãe é B. Então, esse B veio da mãe e esse A com certeza veio de quem? Do pai. Então, Isão A tracinho, porque ele tem duas possibilidades aqui. E Rzão tracinho, porque a filha é positiva. Então, tá vendo a interpretação, galera? Você tem que olhar os pais e olhar o que esses pais geraram e fazer essa interpretação, tá? Então, isso aqui é treino. É você olhar, entender, né, pegar com calma, para na hora da prova você já olhar e saber, opa, né, esse aqui eu já sei o que é. Então, vamos para o outro lado. Aqui deu a informação de que o filho é do tipo A negativo. Então, como que eu sei que ele é Isão A, Izinho? Olha lá o pai. O pai é O.
né? Então, izinho, izinho. Então, com certeza esse indivíduo ele tem pelo menos um alelo izinho, que veio do pai. E se ele é do tipo A, com certeza esse alelo A veio de quem? Da mãe. Eu já coloquei aqui. Então, esse indivíduo é isão A, izinho. Então, o isão A veio da mãe e o izinho veio do pai. E como é negativo, a gente já tinha colocado que era Rzinho, Rzinho, certo? E essa mãe, como que eu coloquei aqui? Isão A, porque teve o filho do tipo A. Eu coloquei aqui o fator Rzinho, o alelo Rzinho, por quê? Porque esse filho é Rzinho, Rzinho. Então, um Rzinho veio do pai, tá lá, e outro Rzinho obrigatoriamente veio da mãe, tá? Então, é essa característica aqui, ok? Então, essa interpretação aqui eu fiz bem detalhada para vocês entenderem, certo? E aí, você vai fazer outros exercícios, tá? Vou enviar para vocês outros exercícios para vocês treinarem também, ok? Então, vamos lá aos itens. A probabilidade do casal 2-1 e o casal 2-2 ter um filho de qualquer sexo com sangue B positivo é de 1 sobre 8. Já coloquei as respostas, mas o importante é a gente analisar. Então, vamos lá. O que a gente tem que entender? Casal 2-1 e 2-2. Então, como a gente já sabe, né, o genótipo dos pais, ele quer saber qual é a probabilidade desse indivíduo aqui, galera, nascer B positivo. Professora, como que eu faço isso? Vem aqui para o chuveirinho, vem aqui para a representação. Coloca lá os genótipos dos pais. Então, coloquei lá o genótipo aqui do pai e o da mãe, tá? E aí você analisa separado. Primeiro você analisa o tipo sanguíneo, que é esse cálculo, e depois você analisa o fator RH. Faz separado e depois a gente multiplica pela regra do E. Então, olha só. Calculei o tipo sanguíneo. Nesse caso do pai, isão A, izinho, com o da mãe, isão A, isão B. Faz o chuveirinho, galera, que a gente já aprendeu. Então, aqui vai ficar isão A com isão A, fica isão A. Isão A com isão B, fica isão A, isão B. Izinho com isão A, isão A, izinho. Izinho com isão B, izinho. Pronto, você tem o resultado das possibilidades. Agora o exercício pediu qual o tipo sanguíneo? B positivo. Qual a chance desse casal da geração 2, 1 e 2 ter um filho do tipo B positivo? É só você olhar. Esse indivíduo aqui é de qual tipo sanguíneo? A. Desse outro, AB, esse outro tipo A e esse outro indivíduo tipo B. Então, qual que é a chance de nascer um filho do tipo B? 1 sobre 4, ou 25%. Beleza, calculei o tipo sanguíneo, mas o exercício também pede o quê? O fator RH. Você vem e calcula. No caso, o pai é Rzinho, Rzinho, e a mãe é Rzão, Rzinho. Faz o chuveirinho. Qual é a possibilidade de nascer aqui positivo? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, que equivale a 1 sobre 2, ou 50%. E aí a gente multiplica. 1 sobre 4 vezes 1 sobre 2, que vai dar quanto, pessoal? 1 sobre 8. Professora, muito difícil. Sim, a princípio pode parecer, mas é interpretação. Não é continha difícil, não é algo muito complicado de se resolver. O que é mais difícil? A interpretação. Então, interprete o heredograma, né? Coloque todos os genótipos previsíveis, os que você tem certeza, e pronto. Fez essa interpretação aqui, galera, acabou. Vem aqui pro cantinho da folha, faz a continha, faz o cálculo e aí a gente vai ter essa probabilidade. 2. A probabilidade do casal 1,3 e 1,4 ter um problema de eritroblastose fetal é nula. Então, cadê o casal 1,3? Casal 1,3 e casal 1,4. Ele quer saber se esse casal aqui pode ter um problema com eritroblastose fetal. Gente, quais são as condições para ter eritroblastose? A mãe tem que ser o quê? Negativa e gerar um filho positivo. Esse caso aqui, o que está acontecendo? Mãe é negativa? Sim, do tipo B negativo. Gerou um filho positivo? Gerou um filho positivo, AB positivo. Então, é possível ocorrer eritroblastose fetal aqui nesse cruzamento se a mãe não tomar o soro? Sim, tá? Então, a mãe é fator RH negativo e pode sim gerar um filho com RH positivo. Então, se ela não tomar o soro, não tiver os cuidados devidos lá no pré-natal, ela pode ter esse problema. Então, alternativa
falsa, né? 3. O indivíduo 3.1 tem 25% de probabilidade de ser do sexo masculino e possuir sangue do tipo A com fator RH negativo. Gente, calma, vocês têm que ir por partes, tá? Então, eu coloquei aqui a resolução. Primeiro, o indivíduo 3.1, ele quer saber desse indivíduo aqui. Então, a gente já sabe os pais. Aí ele pergunta, tem 25% de probabilidade de ser do sexo masculino? Gente, para ser do sexo masculino, qual é a probabilidade? 1/2. Então, já coloquei aqui, 50%. Qual é a probabilidade desse indivíduo 1 possuir sangue do tipo A? Você já fez o cruzamento aqui no item 1. É só vir analisar. Qual a chance dele ser do tipo A? Olha só. 1, 2 chances em 4, ou seja, 50%. Então, coloquei aqui, 1/2. E ele quer saber ainda a chance desse indivíduo ser do fator RH. Você também já fez aqui o cruzamento. Qual é a chance desse indivíduo de nascer um indivíduo, né, com o fator RH negativo aqui? Seria 1/2 também. Então, eu multipliquei cada possibilidade. Primeira possibilidade de ser um menino. Segunda possibilidade de possuir o sangue do tipo A. E terceira possibilidade de possuir o fator RH negativo. Multiplicando vai dar 1/8 ou 12,5%. E a questão disse que era 25%, então a alternativa falsa. 4. O indivíduo 2.2 é capaz de receber sangue dos indivíduos 1.1, 1.4 e 2.1, pois não apresenta aglutininas dos tipos anti-A, anti-B e anti-RH. Gente, de novo, calma. Então, primeiro, qual é o indivíduo que ele quer? Indivíduo 2.2, certo? Então, indivíduo 2.2. Ele está perguntando se esse indivíduo pode receber sangue das outras pessoas. Primeira coisa, olha só esse indivíduo, qual que é o fenótipo dele? A, B positivo. Você não precisava nem olhar os outros indivíduos. Por quê? O sangue tipo AB positivo é o que, galera? Receptor universal. E aí ele colocou aqui, ó, pois ele não apresenta aglutininas dos tipos anti-A, anti-B e anti-RH, certo? Quem é AB positivo não vai apresentar aglutinina, porque ele tem a proteína A, tem a proteína B e tem a proteína de fator RH. Então, o AB positivo, galera, reconhece todo mundo. Quem chegar ali naquele organismo, tá tudo bem, tá? Vamos para a última alternativa. A probabilidade de um indivíduo 3.1, que o indivíduo 3.1 poder doar sangue para o próprio pai, que é o indivíduo 2.1, é de 25%. Gente, o que a gente tem que analisar aqui? Se esse indivíduo aqui é do sangue tipo A negativo, a gente tem que entender qual sangue esse pai pode receber. Qual é a condição para que esse filho possa doar sangue para esse pai, né? Se ele é do tipo A negativo, esse A negativo pode receber de quem? Pode receber de outro A negativo ou de um O também negativo. Então, coloquei aqui para vocês, ó. Primeiro, a gente tem que calcular a chance de ser RH negativo. Qual que é a chance desse indivíduo 1 ser fator RH negativo? Você já calculou lá no item 1. Olha só, 1/2. Então, coloquei aqui, ó, 1/2. Depois, qual a chance desse indivíduo, desse filho, ser do tipo A ou do tipo O? Qual a chance dele ser do tipo A? Você também já calculou, olha só, 50%. Então, 1/2. Qual a chance dele ser do tipo O? Nesse caso, você também já calculou e não tem chance desse indivíduo ser do tipo A. Então, a gente coloca aqui no cálculo 1/2, que é a chance dele ser negativo, vezes 1/2, que é a chance dele ser do tipo A. Então, a gente tem aqui 1/4 ou 25%, que é o que a questão dá pra gente. Questão verdadeira. Gente, eu sei que essa é uma questão pesada, né? Uma questão mais complexa. Mas vocês entendendo essa questão, entendendo como que a gente interpreta esse heredograma, como que a gente faz os cálculos, as outras questões serão mais tranquilas para vocês, certo? E aí, para finalizar, né, vamos ficar em casa, vamos prevenir do coronavírus, lavem as mãos, ok, galera? Então, a gente se vê na próxima.